Bom dia a todos e todas. Essa primeira introdutória e protocolar vai ser um pouco mais difícil, mas se eu vencê-la, creio que eu caminharei bem. Quero começar falando da Dona Andréia, lembrando das homenagens da noite de ontem e desse agraciamento dessa manhã, me veio em mente a Dona Andréia. Dona Andréia é uma mulher, uma senhora negra, que trabalha na empresa de limpeza do fórum e é encarregada de fazer a limpeza do cartório e do meu gabinete, e ela abraça algumas questões que ela reputa importante, como conversar e cuidar das plantas que ficam no meu gabinete. Insiste que eu leve terra adubada e às vezes reclama com a minha assessora que eu teimo em não colocar um vaso maior para a palmeira, que sofre, e que, segundo ela, certo dia ela teve uma mensagem, um sonho, de que ela deveria cuidar de mim. E que ela passava a fazer, então, café da tarde. Sempre ela me serve um café, um lanche, pede para eu comprar as coisas que eu gosto e ela faz. E uns 2 meses eu passei acumulando uma outra vara, e quando a gente sai da nossa vara, é um estresse muito grande, porque a estrutura é diferente, o Ministério Público é outro, os processos não têm a sua cara, porque não são conduzidos daquele jeito, e eu passei lá, então foram embates terríveis, um mal-estar, a saúde sentia muito isso, e Dona Andréia descia do quarto para o terceiro para levar o meu café. E um dia ela me falou dessas coisas, de que eu deveria me cuidar e que eu deveria orar, porque a forma que a gente lida com as pessoas, com os presos e com os processos, fazia com que muita gente se irritasse e muita gente vibrasse muito mal, e que eu deveria ser protegido e que eu deveria orar. E eu ouvi aquilo durante boa parte da tarde, agradeci e sempre lembro dessa palavra da Dona Andréia. Fico feliz sempre quando lembro dela, porque a filha dela, que é uma jovem negra de São Gonçalo, ingressou na UF, no curso de jornalismo, um disputado curso da Universidade Federal Fluminense, graças às cotas raciais. E ontem, quando eu via a homenagem ao Romo, me reconhecia nele no desespero de fazer parte de uma estrutura que historicamente odeia quem pensa como nós, e que nós não encontramos reconhecimento, muitas das vezes, na estrutura na qual nós pertencemos. Ícaro, imagino, deva passar a mesma coisa aqui na Bahia. Então, encaramos no nosso cotidiano muita hostilidade, de instituições que deveriam nos homenagear ou nos render admiração, como da Dona Andréia, como do Instituto, por sermos apegados à legalidade, à humanidade. E, no entanto, recebemos dessa instituição, eu pelo menos no meu estado, do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, muitas das vezes hostilidade. Rômulo, quando estava no CNMP, na segunda dele, anterior a essa, nós estávamos com mais 4 colegas no CNJ também, respondendo a um procedimento, como tantos outros, Elmir,
quase uma década passada também sofria. E tudo isso por uma questão, uma vez me perguntaram o que é ser um juiz negro, né? É difícil. Eu falei, por incrível que pareça, ser juiz negro talvez não tenha sido tão difícil, porque o poder embranquece um pouco, né? Então as dificuldades talvez maiores não sejam de ser um juiz negro, embora elas existam, mas a dificuldade maior é de ser um juiz que preza pela legalidade, que, né, leciona a ideia de garantismo, de garantias de direitos. Isso é muito difícil. Mas eu acredito, Rômulo, e eu queria devotar, né, dedicar essa minha fala. Ano retrasado, quando eu vim aqui, eu dediquei ao aniversário do Juarez, que coincide sempre com o aniversário dele. Esse ano eu queria dedicar a minha fala a você, fazendo um aditamento à imputação feita pelo Luiz Gabriel, quando ele disse que Rômulo é uma das pessoas mais generosas que ele conhece. E eu acrescentaria, ou aditaria, é uma das mais corajosas. Eu confesso que deixei de partilhar com eles algumas notícias das redes sociais por print, porque às vezes eu me sentia preocupado, porque eu mandava para ele e 20 minutos depois tinha um texto dele no Facebook. E eu falei, vai ser mais um procedimento, e eu contribuí para isso. Então ele deve sentir que eu já não mando mais. Além de tudo, ele é muito corajoso, além de ser generoso. E tem tudo a ver falar de coragem quando vamos enfrentar o tema do medo, da moral, do processo, da subversão da democracia. Pois bem, não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos, cantaremos o medo que esteriliza os abraços, não cantaremos o ódio, porque este não existe, existe apenas o medo. Nosso pai e nosso companheiro, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, o medo da morte, do depois da morte. Enfim, depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Essa poesia de Drummond é muito interessante para entender por que falar de medo e processo penal, que coisa que possa parecer talvez estranho. E eu faço isso fundado, e muita gente faz isso há muito tempo, e eu trago aqui algumas referências, um livro fantástico da Vera Malaguti, que trata do medo na cidade do Rio de Janeiro, importante para entender a questão da abolição dos escravos e essa relação com o punitivismo. Medo e relação de poder, que é uma contribuição para a psicologia da educação, que é uma dissertação de mestrado em psicologia da educação da PUC de São Paulo. Uma dissertação de mestrado que vai ser defendida amanhã na PUC de São Paulo pelo André Lozano, né, chamado Populismo Penal, o uso do medo para recrudescimento penal. Enfim, então esse tema eu entendo como da ordem do dia, para a gente entender um pouco. E eu vejo que a nossa fala, né, da Ana Cláudia, do Ricardo, e agora com essa introdução do Emicida, né, eu agregaria ali Mãe, que é uma música linda que conta a história da mãe que tem um filho pequeno e o outro está na prisão. É linda a música. Elas se complementam. O medo na história é algo muito antigo. Você tem registro na Bíblia, né, no Pentateuco, onde se tinha lá a ideia do filho rebelde, beberrão, que deveria ser levado à vida para ser apedrejado, para que todos, né, pudessem ter medo daquela situação. Né? O temor a Deus sempre foi uma tônica do Velho Testamento. Curioso que a lógica, né, da moral cristã
que, pelo menos declaradamente, paira, né, como orientação de muitos heróis da atualidade, é uma lógica diferente, né, que é uma lógica do amor, retomando um pouco a questão do Drummond, né, do filho pródigo que é bem recebido, da mulher que não é apedrejada, a mulher adúltera, né? Mas há um divórcio entre essa lógica e a cultura do medo que paira no nosso mundo. Maquiavel já assegurava, né, no Príncipe, que é muito mais seguro ser temido a ser amado. Churchill colocava a questão do gás, né? Por que resistem tanto ao gás? Vamos colocar o gás, isso já no século XX, porque aí pelo menos todo mundo vai ficar aterrorizado, vai ter medo. Então se tinha medo dos negros, dos comunistas, dos judeus, isso desde muitos anos antes de Cristo até o século XX, XXI, essa sempre foi a tônica. Não está passando? Oi, passou? Acho que não está passando ali, passou muito. Tá, vou ter que ver por aqui. Tá. Isso é pegadinha? Vamos lá. Agora sim. O professor Ferrajoli coloca sobre o tema que há dois modos do poder se servir do medo. Um modo direto, causando medo, prenunciando o mal, sendo imprevisível, desconhecido e ilimitado, que é a típica forma do autoritarismo. Então, diretamente o medo serve ao poder, porque se teme o poder. E a forma indireta, que é estimulando o medo, dramatizando o medo, o crime como fonte legitimadora do poder repressivo. Então, o medo serve tanto aos modelos... Primeiro que essas formas diretas e indiretas, elas não são excludentes, né? Muitas vezes você atua tanto diretamente como criando e gerando um temor sobre o poder, como, né, criando, dramatizando crimes, situações, estimulando medo para que o poder seja fortalecido. E aí, nós temos aquela abertura para o chamado populismo, né? Onde você tem a ideia de desordem, cria-se uma ideia de desordem, nomeia-se a fonte da desordem, e a partir daí você traz a solução salvadora. Existe uma manipulação de escolhas políticas a partir do medo. A partir do medo. E esse medo é seletivo, né? Existe uma seletividade nesse medo. Por que eu digo isso? Tememos cada vez mais o que deveríamos temer cada vez menos, diz um sociólogo estadunidense desde 2003. Ou seja, nós criamos e temos falsos medos. Nós tememos muitas das vezes aquilo que não deveríamos temer. Isso pode ser visto de várias formas. Por exemplo, o medo de avião. Eu, por exemplo, tenho medo de avião. Mas dentro de uma lógica, de uma racionalidade, eu não deveria ter medo de avião. Eu deveria ter pânico de andar de carro. Porque morre-se muito mais de acidente automobilístico do que de avião. Avião é um transporte muito mais seguro que o trânsito, principalmente no Rio de Janeiro. Então é um medo irracional. E nós tememos aquilo que não deveríamos temer. De certa forma, isso ocorre em outros ambientes. Por exemplo, tememos a periferia. Como se todo o problema da violência estivesse ligado à periferia.
Eu, numa entrevista à TV Senado, que eu tenho até compartilhado nas redes, eu estava dizendo, no Rio de Janeiro, na comarca de São Gonçalo, onde eu atuo e existem 4 varas criminais, eu brincava no grupo de WhatsApp com os meus colegas. Eu falei assim, será que nós, se reunirmos toda a apreensão desse semestre, de todas as varas criminais de São Gonçalo, a gente consegue atingir 30% do que foi apreendido no avião presidencial? Não conseguiríamos. O que consta dos autos do semestre em andamento de São Gonçalo é muito menor do que o que se encontrou lá. Se nós pegarmos todos os fuzis apreendidos nas favelas do Rio de Janeiro, onde operações grandiosas que mataram pessoas, que apreenderam meia dúzia de celulares e alguns tostões, né, e onde se arrecada 6, 7, 3 fuzis, se nós compararmos isso que foi apreendido esse ano com o que foi apreendido em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, 117 fuzis, nós vamos perceber que o medo não deve advir da periferia. O crime e a criminalidade, esses problemas todos, não têm as suas raízes na periferia. Então nós tememos algo errado. A seletividade do medo não nos permite temer, por exemplo, a indústria bélica. Como diz Mia Couto, para fabricar armas é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos é preciso sustentar fantasmas. Fantasmas que causam medo. Um dos grandes fantasmas que nós temos na nossa sociedade e que alimenta a indústria bélica são as drogas. E não há a menor racionalidade, por exemplo, na guerra às drogas. Porque a guerra às drogas mata muito mais do que o uso abusivo das drogas. Qualquer pesquisa sobre uso abusivo de drogas e mortalidade, doença, vai demonstrar, e talvez seja por isso que a Fundação Oswaldo Cruz foi proibida de divulgar as suas pesquisas sobre o tema, vai demonstrar que mesmo o uso abusivo de drogas, e a gente trabalha isso, né, com a ideia de que não existe mais não é mais possível você pensar nessa lógica drogas lícitas e drogas ilícitas. A gente tem que trabalhar com uso abusivo e uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, porque, por exemplo, na minha vara especializada em violência doméstica, o meu maior problema não é maconha, o meu maior problema é a cachaça, né? O cara fuma maconha, vai para casa, quer dormir, paz e amor, não quer saber da mulher nem para namorar, né? Agora, o cara que toma uma cerveja o dia inteiro, chega em casa bravo, né, ele vai querer bater na mulher. Então, esse é o problema. Então, não podemos mais discutir drogas lícitas e ilícitas, temos que discutir sobre uma perspectiva de saúde entre uso e abuso de drogas. Mas se discutirmos isso e percebemos que as drogas não matam tanto assim como a guerra às drogas, como venderemos armas? Se não tivermos uma guerra ao terror, como venderemos armas? Como tem arma na Síria? E enquanto as pessoas morrem com as balas, muitas pessoas ficam ricas, porque uma bala, a mais barata de 38, deve custar cerca de R$ 8,50. Você imagina num confronto na cidade do Rio de Janeiro em que se disparam centenas, quiçá milhares de tiros, de um lado e de outro, e de armamento muito mais pesado do que o do 38, cujas balas são mais caras, o quanto isso produz de uísque e de bom champanhe para a indústria bélica. E nós não temos medo da indústria bélica, né? No Brasil se proíbe, por exemplo, o uso de maconha, que é algo que, quando muito, vai fazer mal a si mesmo, né? E nós temos
a permissão do comércio, da fabricação de armas, que geralmente faz mal ao outro. Então, os nossos medos são seletivos ou seletivamente conduzidos. Pois bem, para falar de medo, temos também que falar um pouco de moral. Não a moral como ética, né, como teoria dos valores, mas falar mais de moralismo, ou de uma moral subjetiva, que muitas das vezes subverte a legalidade. E esse é um grande problema, porque a legalidade é algo um pouco mais perene, um pouco mais objetivo, de certa forma, um pouco mais glosável, mas a moralidade subjetiva de cada um é algo que tergiversa, ou que muda, é algo que soa ao sabor dos ventos e das circunstâncias. Então, só para ilustrar, eu vou trazer um exemplo disso. Tem que se falar a verdade, né? A Caixa 2 de eleições é uma pasta, é um crime contra a democracia, algo assim. Algum desses processos me causa espécie quando alguns sugerem fazer uma distinção entre a corrupção para fins de enriquecimento ilícito e a corrupção para fins de financiamento ilícito de campanha eleitoral. Para mim, até a corrupção para financiamento ilícito de campanha eleitoral é pior para enriquecimento ilícito. Caixa 2 não é corrupção, ministro? Não, Caixa 2 não é corrupção. Existe um crime de corrupção, existe um crime de Caixa 2. Caixa 2 não é corrupção. Meu Deus. Esse é só um exemplo, né? A gente poderia dar vários. Não, o que importa não é como conseguiram isso, o que importa é o conteúdo. Não, mas agora não. Isso aí é prova ilícita, enfim. As coisas mudam ao sabor dos ventos. Então, há o risco desse moralismo, dessa concepção pessoal sobre as coisas, que são alardeadas como substância para inspirar os projetos de política criminal do país. E o projeto de política criminal do país é algo, lembrando de novo o verso de Drummond, né, a gente tem medo dos ditadores, dos democratas, dos neoliberais, dos sociais-democratas, ou até da esquerda ou da direita. Notem que desde 1990 até 2010, e poderíamos falar até 2019, que nós podemos dizer que tivemos governos, né, na década de 90, até o final da década de 90, né, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, etc. Né, chegamos lá nos anos 2000 com a era PT, Lula, Dilma, passamos pelo Temer, agora, ou seja, desde da direita, da social-democracia, se é que assim pode ser dita, até a esquerda, se é que assim pode ser dita, e até agora a extrema-direita, ou a nova designação centro-direita, né? Foi a mais nova classificação que o atual presidente se deu, que ele é de centro-direita. A política criminal de encarceramento é uma constante. Lá partimos de 90 mil, chegamos nos anos 2000 com 200 e pouco, ou seja, quase triplicou. De 2000 para cá, ou seja, na era do PT, de alguém que criou cota, de alguém que, enfim, criou universidade, ampliou o sistema de educação, era um governo social, a política de encarceramento continuou a mesma porcaria, ou seja, de 200 e pouco passou para 700, hoje estamos com 750 mil presos no Brasil. E foi mais. E foi nesse período, inclusive, que nós tivemos lei de delação premiada, lei de drogas, o Ricardo estava falando aqui do terrorismo, né? A lei de terrorismo. Né? Então, temos medos seletivos, temos que ter medo até de tudo, porque, na verdade, a política criminal que é mantida no Brasil é uma política, seja de esquerda ou de direita, que reproduz a mesma lógica. Mesma lógica que não mudou nada nas últimas décadas. Como reverter esse quadro? E aí é que eu pensava na fala do Ricardo como a gente se complementa, porque o problema é muito mais grave do que um problema de processo, ou de um processo penal, ou de um novo código, ou de uma nova lei.
é um problema de civilização. Porque por trás disso tudo, desse sistema perverso, existe exatamente uma sociedade, uma civilização voltada ao consumo. Voltada a ter e não a ser. E é por isso que não há valorização do homem, valorização do trabalho, muito menos valorização da liberdade e principalmente não há proteção à vida quando essa vida é aquela que se vê severina. Porque a vida severina não ingressa no modo de produção de riquezas, ou seja, não consome, não vende a força de trabalho, não serve mais, e principalmente em um mundo em que a força de trabalho humana está cada vez mais desnecessária. Ou seja, quando a gente vai estudar o processo de abolição dos escravos, né, ao lado da questão das lutas abolicionistas, teve o desinteresse do capitalismo na mão de obra escrava, porque queria uma mão de obra que consumisse, que produzisse salário, mais-valia, etc. E por isso que os escravos foram abandonados à própria sorte, não foram incorporados no mundo do trabalho assalariado, houve uma política estatal de importação de mão de obra branca, foi uma política de Estado. Mas isso por quê? Porque o modo de produção naquele período indicava essa necessidade. Hoje, com a era digital, que talvez deva ser o nosso maior medo, né, porque o ser humano está cada vez mais desumanizado e desnecessário, porque os serviços hoje, né, um sistema de uberização em larga escala, né, as novas tecnologias demonstram que daqui a uns anos não precisaremos mais de motorista, não precisaremos de mais nada. Então o número de excluídos, para a linguagem de Agamben, ou de Achille Mbembe, ou seja, as vidas nuas, as vidas matáveis, as vidas a serem geridas pela necropolítica, ou seja, não basta mais o encarceramento em massa, mas é necessário agora matar, exterminar, e por isso a efusão dessas políticas criminais, principalmente no meu estado, né, de extermínio, seremos todos nós, não só negros, não só periféricos, mas todos aqueles que não servem ao sistema de produção. E sistema esse que, dado aos avanços tecnológicos, a cada dia prescindem mais da mão de obra humana. Então esse sistema, né, essa era digital, é algo que só aumenta os nossos verdadeiros perigos, porque mais informação deformada, mais informação circulando e de forma manipulada, um controle absoluto das nossas vidas. Hoje você tem o Google que vai te dizer... Esses dias eu percebi que o Google, ele escuta a gente. Eu já estava alarmado, porque eu ia lá no Google do meu PC, do meu computador, e falava, ar-condicionado, eu quero ver um ar-condicionado. Aí no meu Instagram, no celular, aparecia um monte de oferta de ar, pousada, não sei o que, para ver. Aí no Instagram começava a aparecer. Aí esses dias eu estava no Uber, eu não lembro o que eu falei, mas eu nem consultei nada. Eu falei alguma coisa, agora eu não me lembro o que era. Eu falei alguma coisa. Quando eu abri meu Instagram, estava lá aquilo. Eu falei assim, pelo amor de Deus, estão me escutando. Você está absolutamente controlado. Então, essas são coisas que devem nos assustar, como diz o Miyakoto, novamente, ele fala, essa esfera em que nós estamos cada dia menos soberanos do nosso tempo, mais próximos de pessoas distantes e mais distantes do mais próximo. É essa crise civilizatória que é o grande medo que nós devemos ter e temos que pensar em reverter isso. E reverter isso é muito mais difícil do que conter as legislações emergentes, as legislações autoritárias, porque, na verdade, é um ato revolucionário de mudança de um modo de produção. Porque enquanto nós formos essa sociedade de consumo, essa sociedade que serve a fomentar o capital, a acumulação de riqueza, a concentração de riqueza na mão de poucos,
nós sempre teremos um processo penal voltado a servir a esse sistema. Então, o assombroso que eu quero passar é que a luta é muito maior do que a gente imagina, porque não está no campo simplesmente da academia, dos cursos de direito, dos seminários jurídicos. Então, fazendo o protocolo absolutamente inverso, porque o nosso tempo já está acabando, na verdade, eu queria agradecer ao convite para vir palestrar aqui, agradecer ao convite tão gentil, né, do Instituto, de tantos amigos aqui como Rômulo, Elmir, Luiz Gabriel, enfim, Vinícius, Gustavo, querido amigo. Me sinto absolutamente, que me perdoem os outros estados, Jacinto. O seu estado não traz boas lembranças para a gente, mas eu só consigo lembrar de 3 coisas boas do Paraná: o Juarez e o Jacinto. Aí o Dieter, que saiu de lá e está em São Paulo agora, etc. Enfim, mas que me perdoem os outros estados, mas eu, como um carioca, tenho um carinho muito especial pela Bahia, né? Amo essa cidade, né? Só um outro estado me recebe tão bem como a Bahia, que é Goiás, porque é a Bartira, que é uma baiana, que me recebe lá. Então, realmente é um carinho muito grande, uma alegria estar aqui. E por isso eu queria agradecer. E mais que isso, Gabriel, realmente esse ambiente é um ambiente importante para esses afetos, para essas reflexões, para essa esperança, para que a gente possa talvez nem ter tanta ciência ou esperança de que falávamos de esperança outro dia, né? De que vamos mudar alguma coisa, mas que tenhamos pelo menos o afeto necessário para que esse mundo não nos modifique. Não nos modifique na forma de lidar com o preso, com a testemunha, com a pessoa que nos serve o café, com os detentores do poder, né? Com os detentores do capital. Ou seja, isso é um espaço de afeto para que a gente possa nos fortalecer para resistir e, mais que isso, para existir. Para existir. Então, é uma forma de agradecer a essa homenagem, a esse acolhimento no Instituto, que realmente para mim foi uma surpresa agradável, né? E agradável principalmente por representar esse afeto tão necessário para a nossa existência. Como reverter isso? Através do diálogo constante, não só na academia, não só em seminários como estes, mas dentro do Uber, dentro da padaria, porque como eu escrevi no artigo que vai sair no Trincheiras, né, hoje a questão do processo penal e do sistema jurídico, ela transcende a todas as esferas institucionais que historicamente elas estiveram enclausuradas, mas hoje elas estão em todos os lugares. Você vai na padaria, o que se debate? Se o vazamento vale ou não vale, se o Supremo vai voltar atrás ou não vai, e o ministro Gilmar, o ministro Barroso, o que estão dizendo. Isso está em toda parte. Então, em toda parte, nós vamos ter que estar discutindo isso, sob pena de não sobrevivermos, porque o processo penal, falando mais uma vez, né, o que o Ricardo já lembrava, o processo penal é o termômetro da democracia. Você quer olhar se um país é democrático, você vai ter que olhar o Código de Processo, as práticas processuais. E é por isso que o Brasil se tornou um grande laboratório para a gente observar isso, porque eu acho que ficou muito claro o quanto o processo penal está essencialmente ligado pela democracia, até no seu aspecto mais formal de democracia, que é a questão eleitoral. Porque o processo penal influenciou absolutamente o sistema eleitoral brasileiro, ou seja, as eleições foram definidas no Brasil por 2 questões. Por uma questão digital, de uma nova forma de comunicação, e por uma questão de lawfare, ou seja,
do sistema penal ter sido utilizado para combater o inimigo. Então, gerou-se uma ideia de estrutura social, identificou-se a causa dessa estrutura, ou seja, um determinado governo, um determinado partido, satanizou-se isso, e a partir do momento que você colocou na prisão, né, um principal candidato, e que você inviabilizou, e esse processo é muito antigo, porque isso tem tudo a ver com a presunção de inocência. Todo esse processo de definir quem pode ser votado começou lá na ficha limpa, há um tempão atrás. Foi a primeira fragilização da presunção de inocência, foi a lei da ficha limpa, que a OAB aplaudiu, entrou com uma ADC para dizer que era possível, porque não vimos o monstro que estava se criando. Não pode se transigir com um direito fundamental. A presunção de inocência na ficha limpa foi aviltada, e todo mundo achou que aquilo era bom, porque tinha um sentimento moralista ali. Não, nós não gostamos da corrupção. Tem uma ADC para dizer que a lei era constitucional. Essa ADC, uma delas, é da OAB. E foi a primeira abertura que se teve na presunção de inocência. Culminou com todas as outras, prisão em segundo grau, etc, etc. E isso tudo interferiu no processo eleitoral brasileiro. Então, como isso atinge a democracia? Desde os aspectos mais formais até os aspectos mais substanciais. Então, voltando aqui para finalizar, trazer um informe que eu tenho falado sempre, que é a questão da justificativa do projeto Moro, não é? Para a questão da legítima defesa, em que se diz lá com todas as letras que em áreas conflagradas, com o intuito de proteger os agentes que vão entrar nessa área de pouca urbanização, é preciso fortalecê-los e dar segurança. Ou seja, é um projeto de lei para o país inteiro, para mudar um código, para falar sobre legítima defesa, que é destinado praticamente para resolver um problema do ingresso de agentes da polícia em áreas periféricas predominantemente ocupadas por pobres e negros. Eu acho que Achille Mbembe, quando pensou a ideia de necropolítica, nunca imaginou que tivesse um lugar que colocaria em prática de forma tão veemente, de forma tão grotesca, esse projeto de extermínio da população periférica, como tem ocorrido no Brasil. Então é esse medo que motiva essa política criminal que derruba um processo penal democrático e um direito penal de limite ao poder. Então nós não podemos nos esquecer de cotidianamente trabalhar essa questão a partir da ideia de medo. Que nós não tenhamos medo, porque o medo produz irracionalidade. E o sistema penal, processual penal, ele deve ser um sistema de racionalidade, e não de fé, e não de medo, e não de emoções. O ser humano tem diversas dimensões. Uma das dimensões é a razão e a outra é a emoção. Quando nós lidamos com medo, o medo está no campo da emoção e não da razão. E aí nós voltamos ao pré-iluminismo, porque o que nos diferencia no iluminismo é a ideia da razão, de um processo penal racional, né? E a ideia do garantismo de Ferrajoli, essa ideia de uma raiz iluminista, não pode ser esquecida. Para terminar então, e agora para terminar mesmo, eu lembro de algo que está circulando nas redes, que é de uma peça que está em São Paulo, A Sombra dos Outros, que tem um trecho muito interessante. O ódio, assim, desviado de quem merecidamente merece ser odiado, vai cair pesadamente no inimigo inventado. Quem odeia erradamente precisa de um condenado para manter-se inocente. E quem ama também é a si que ama primeiro. Mas amar o que convém não é amor verdadeiro. Quem quiser amar alguém tem que amar o mundo inteiro. Todos, sem exceção. Amar o diverso. Isso é que é importante.
E o Chico Buarque, em Caravanas, é uma música belíssima que foi muito mal citada pelo Barroso, mas que mostra exatamente o medo que a Zona Sul do Rio tem da periferia. E diz lá: dizem que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. Diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas, lá das quebradas da maré. Com negros torsos nus deixam em polvorosa a gente ordeira e virtuosa que apela para a polícia despachar de volta o populacho para a favela, ou para Benguela, ou para Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias, o suor, que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas do alto mar. Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Filho do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravanas do Arará. Rômulo, que sejamos esses doidos que não acreditam que há gente tão insana e que vive do medo, da raiva e da covardia, por um processo penal democrático e por uma justiça social. Muito obrigado.